CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, toda essa sopa de letrinha na hora que você quer investir lá em renda fixa. O que você tem que fazer? Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar um mapa com tudo que você precisa saber para não cair em furada na hora de investir em títulos de renda fixa de crédito privado e, obviamente, tudo que você precisa fazer para lucrar mais com esse tipo de investimento. Vamos pro vídeo? Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Você vai clicar no curtir aqui neste vídeo para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vai compartilhar com aquele seu amigo que vive reclamando que está sem grana, para que ele aprenda a investir melhor e assim não precisa mais te pedir dinheiro emprestado. Amigo ou amiga, tá bom? Vamos lá então? Bom, muito provavelmente você já aposentou aquele guia com milhares de folhas para você saber qual caminho você deve seguir para chegar de um ponto ao outro quando você vai andar de carro, certo? Hoje você utiliza o quê? Muito provavelmente o Waze ou o Google Maps. São dois aplicativos que traçam as melhores rotas para você chegar do ponto A do ponto B. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir do ponto A como se você não tivesse nenhum investimento bom na sua carteira de renda fixa em títulos de crédito privado. E o ponto B, que é o final, qual que é, Gui? Até a gente conseguir montar de fato uma carteira boa de crédito privado. Vamos lá, então eu vou te chamar para você entrar a bordo do Guimóvel, que é este lindo carro aqui, roxo, que quem criou foi o nosso cameraman Caio. Seguinte, então, dando início à nossa trajetória, a gente vai falar sobre algumas regras que você sempre precisa seguir na hora de investir em títulos de crédito privado. Bom, começando com a nossa regra de número 1. Nunca quebre esta regra, tá? O que diz a regra de número 1? Que você deve ter no máximo aqui destacado, tá certo? 30% do seu dinheiro que está em renda fixa em títulos de crédito privado, tá bom? Então, no máximo 30%. Ah, Gui, eu tenho R$1.000 investido em renda fixa. Perfeito. No máximo R$300 investidos em títulos de crédito privado. Gui, eu tenho R$100.000 investido em renda fixa. Perfeito. No máximo R$30.000 investido em títulos de crédito privado. Gui, encontrei uma oportunidade muito boa de investimento em crédito privado. Quero colocar 50% do meu dinheiro que está em renda fixa, 70% do meu dinheiro que está em renda fixa, 100% do meu dinheiro que está em renda fixa. Vale a pena? Não vale a pena, tá? E você vai entender o porquê no meio da nossa trajetória. Grave a primeira regra. Máximo 30% do seu dinheiro em renda fixa em títulos de crédito privado. Bora continuar a nossa trajetória. Gente, continua andando aqui com o nosso Guimóvel, né? Carinhosamente apelidado de Guimóvel. E agora aqui a segunda regra, não menos importante do que a primeira. Você nunca vai fazer o seguinte: investir em um título de crédito privado, seja um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture, um CRI, um CRA, não interessa qual título de crédito privado que faça o seguinte: ele pague uma remuneração menor do que um título público, tá certo? Você nunca vai fazer isso. Essa é a segunda regra ao se investir em crédito privado dentro da sua carteira de renda fixa, perfeito? Ah, Gui, tem um título aqui que vence em 10 anos e paga a mesma taxa de um título público. Será que vale a pena? Não vale a pena. Pode ser um pós-fixado que rende um percentual do CDI, pode ser um pré-fixado que rende um percentual ao ano, pode ser um indexado à inflação, que é um IPCA+, que paga igual ou um pouquinho acima de um título público. Não interessa, você nunca vai investir em um título de crédito privado que pague uma taxa igual ou menor do que um título público, perfeito? Segunda regra ao se investir em títulos de crédito privado. Vamos continuar nossa trajetória, mas te dizer que você não pode investir em um que paga menos, eu tenho que te dar uma ideia, obviamente, de qual que é o mínimo aceitável para se investir em títulos de crédito privado, não é mesmo? Então é por isso que a gente vai para a nossa próxima etapa, para o nosso próximo trajeto aqui do nosso mapa, tá? Então olha só, quando você investe em um título de crédito privado que vence em até 1 ano, você tem que ter de prêmio, ou seja, de rentabilidade acima do título público, de mesmo prazo, um prêmio de 1%
ao ano, perfeito? Então, mínimo de 1% a mais ao ano quando você está falando em um título de crédito privado que vence em um ano. Por exemplo, Gui, um título público paga 10% e ele vence em um ano. Qual que precisa ser a taxa de um título de crédito privado de mesmo prazo para que eu considere colocar ele na minha carteira? No mínimo, 11% ao ano de rentabilidade. No mínimo, tá? Se for menos do que isso, não coloque na sua carteira de renda fixa. Sempre lembrando, seguindo as duas primeiras regras. Bom, se ele tiver um prazo de 1 ano até 3 anos, aí o prêmio já aumenta um pouco, né? Esse título tem que pagar no mínimo uma taxa de 1,5% a mais do que um título público. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um título público pagando IPCA mais 6% ao ano, para você considerar colocar, né, comprar, investir em um título de crédito privado, seja um CDB, LCA, tudo mais, ele precisa ter uma taxa de, no mínimo, IPCA mais 7,5% ao ano, perfeito? Isso por um prazo de 1 até 3 anos, tá bom? Agora, se for um título de crédito privado que vença em 3 anos ou mais, aí o prêmio já sobe para quanto? 2%, perfeito? Então, se eu tenho lá um pré-fixado que me paga 13% ao ano, um título público, quanto que esse título de crédito privado tem que pagar no mínimo 15% ao ano, tá certo? Então, esses daqui são os prêmios que você tem que considerar mínimos para cada um desses prazos, tá? Se você considerar esses prêmios mínimos, tá? Você vai evitar cometer muitos erros na hora de investir em títulos de crédito privado, na hora de alocar o seu dinheiro dentro da sua carteira de renda fixa. Beleza, agora vamos para a nossa próxima etapa aqui do nosso trajeto. Poxa, legal, Gui! Então, sabendo que eu preciso ter um prêmio de no mínimo 2% aqui para um prazo de 3 anos, só eu escolher os títulos que pagam a maior taxa de remuneração, certo? Errado! Você vai cair no pior erro do investidor, da investidora que investe em títulos de crédito privado. Qual que é o pior erro? Olhar somente a taxa de remuneração, tá? Quando você olha somente a taxa de remuneração, investir em um título de renda fixa, você vai acabar emprestando dinheiro para aquele banco, para aquela empresa que tá mal das pernas, tá? Que não tem muito condições de te pagar de volta e que talvez já esteja até com o nome não muito limpo na praça. Por exemplo, se o Agostinho Carrara, este belíssimo personagem, bem aqui trajado com sua roupa linda, te pedisse R$1.000 emprestado e falar o seguinte: olha, eu vou te pagar 200% de remuneração em um ano. Você acha que seria um bom negócio? Muito provavelmente não. Por quê? Porque a chance do Agostinho Carrara te pagar este dinheiro de volta é muito baixa, né? Ou seja, por maior que seja a remuneração, não é só isso que a gente deve levar em consideração. A gente deve levar em consideração o risco que estamos correndo de não receber o dinheiro de volta no vencimento do ativo. O pior erro do investidor da investidora é comprar um título de renda fixa, que significa fazer o empréstimo para uma instituição, banco ou empresa, olhando somente a taxa de remuneração. Se você comprar esses ativos olhando somente a taxa de remuneração, muito provavelmente você vai estar emprestando dinheiro para o banco, para as empresas que se assemelham mais ao Agostinho Carrara. Bom, então vamos continuar a nossa trajetória aqui, né? Não vou emprestar dinheiro então, Gui, para o Agostinho Carrara, certo? Perfeito! Agora, quais são as opções? E aqui a gente separa um pouco o nosso caminho ao se investir em renda fixa em títulos de crédito privado. Bom, primeiro eu fiz esse trajeto aqui em cima, que se vocês perceberem, ele é mais linear, não tem tantos buracos, né? É uma reta, é uma viagem tranquila. O que representa essa viagem tranquila quando a gente está falando de títulos de crédito privado? São os títulos financeiros, ou os títulos, né, emitidos por bancos, por instituições financeiras, os mais comuns que você vai ver sempre, todos os dias aí na sua corretora, na sua plataforma de investimento, são esses daqui: CDB, LCI e LCA. Quando você investe em um CDB, você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para esse banco para ele fazer o que quiser, e normalmente num prazo mais curto de tempo.
Quando você empresta, né, você compra uma LCI, você está emprestando dinheiro para que o banco financie compras, aquisições de imóveis, tá? Então ele pega esse dinheiro que você comprou, que você utilizou aqui para comprar a LCI, e empresta para outras pessoas que querem financiar, por exemplo, imóveis. A LCA é a mesma coisa, só que o banco utiliza esse dinheiro para financiar compras no setor do agronegócio, a compra de trator, de novas terras para fazendeiros e fazendeiras, por exemplo, tá? Agora, tem outras opções aqui, que elas são um pouquinho mais conturbadas, né? Tem um trajeto um pouquinho mais difícil, tá? Eu já vou explicar o porquê que isso daqui é mais reto e por que esse trajeto aqui tem um pouco com mais curvas, né? Com alguns buracos, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. As opções aqui são debêntures. O que são debêntures? Aqui você empresta dinheiro para uma instituição financeira, para um banco. Já nas debêntures, você empresta dinheiro para uma empresa, tá? Para uma empresa. E assim, já de cara a gente pode ver que bancos, né, os maiores, os melhores resultados em termos de empresa no Brasil, vem daqui, ó, desses caras, dos grandes bancos. E aqui a gente está falando de empresas, a gente pode falar de Petrobras, de Vale, mas a gente pode falar de lojas americanas, empresas muito menores também, tá? Além disso, aqui das debêntures, a gente tem aqui os ativos que a gente chama securitizados, né? Que eles unem ali vários recebíveis, tá? Em um único título. Gui, como é que funciona isso daqui? Esse CRI e esse CRA? Vamos supor que uma empresa tem aqui vários recebíveis, né? Que valem junto 10 milhões de reais, só que ela vai receber esses 10 milhões de reais não em um ano, não em 2 anos, não em 3 anos, mas vai receber em 10 anos. Só que se essa empresa quiser antecipar esse pagamento, ela faz o quê? Ela chama uma empresa chamada securitizadora. Fala o seguinte, ó, eu quero receber esses 10 milhões agora. Tem jeito? A securitizadora vai falar assim, claro que tem. Me dá esses recebíveis aqui, ó, que a gente vai colocar em um único ativo, que vai ser esse cara aqui, tá bom? E a gente vai repassar para vários investidores e investidoras. Só que, obviamente, a gente não vai pegar 10 milhões. A gente vai pegar, por exemplo, 5 milhões, tá? E aí, ao longo do tempo, todos esses investidores e investidoras vão recebendo esses valores, que nos próximos 10 anos vão somar estes 10 milhões. Perfeito? A empresa fala, legal, então vamos fazer isso. Ela cede esses direitos aqui, esses recebíveis, para esse ativo, recebe os 5 milhões, e depois investidores e investidoras vão recebendo o dinheiro ao longo do tempo, até que no vencimento tenha totalizado esses 10 milhões aqui. Entendeu a diferença entre debêntures, CRIs e CRAs? O CRI é quando esses recebíveis têm relação com o setor imobiliário. E o CRA, quando esses recebíveis têm relação com o setor do agronegócio brasileiro. Agora, Gui, por que este caminho aqui ele é mais lisinho, mais tranquilo, você liga o piloto automático do carro e vai embora, e esse caminho aqui você tem que prestar atenção, tem que ter tomado 4 copos de café, prestar atenção na estrada para não bater, não perder o controle do carro? Bom, porque além dos bancos, historicamente no Brasil, terem resultados bem parrudos, serem bem saudáveis, esses ativos, que são emitidos por instituições financeiras, contam com uma proteção adicional do FGC, o chamado Fundo Garantidor de Crédito. Para que esse FGC funciona, Gui? Caso alguma instituição financeira emissora lá daqueles ativos quebre, entre em falência, esse FGC entra em ação para cobrir os depósitos, os investimentos daquelas pessoas que compraram CDB, LCI e LCA, tá? Esse FGC, ele cobra até R$250 mil por aplicação naqueles ativos por instituição financeira, tá? Então é uma cobertura adicional. Se você tiver curiosidade, né, de onde vem esse dinheiro, saiba que esse dinheiro vem dos próprios bancos, que destinam uma pequenininha parte do seu lucro ano a ano para compô-lo, tá certo? Agora, no caso desse caminho mais tortuoso, o que funciona? Como é que funciona? Caso a empresa que emitiu a debênture, caso os recebíveis que estão dentro dos CRIs e dos CRAs venham a ter o calote, venham a sofrer intervenção ou a quebrar, acabou para o investidor, para a investidora, tá certo? Se deu mal, fez o quê? Bateu aqui no muro, se chocou contra a parede. Você perde tudo
que você tinha colocado em uma debenture e talvez perca uma boa parte do que você investiu em um CRI, em um CRA, tá bom? Então, o risco inerente na média das debentures, dos CRIs e dos CRAs, ele é maior do que o risco de um CDB, uma LCI e LCA, tá? Por conta da saúde dos bancos, que normalmente são bem alta, além disso, a proteção adicional do FGC, que aqui não conta quando a gente está falando de debenture, CRI e CRA. Aí você vai falar o seguinte, Gui, mas pô, grandes empresas que emitem debentures, por exemplo, dificilmente dá problema, né, Gui? Isso daí é raro, isso aí nunca aconteceu, tá certo? Não, tá? A gente tem um caso que aconteceu recentemente de uma debenture que chamava RDVT11, que era uma debenture emitida pela empresa Rodovias do Tietê, uma concessionária de rodovias do estado de São Paulo, tá? Então ela pegava uma rodovia, reformava, colocava o pedágio e angariava ali a receita. Esse título aqui, essa debenture, chegou a pagar em determinado momento uma taxa de IPCA mais 11% ao ano para os investidores e investidoras que o compravam. Quem cometeu o erro do Agostinho Carrara, não olhou a saúde financeira da empresa, foi lá e comprou muito desse papel aqui, muito desse investimento, colocou uma boa parte do seu dinheiro aqui. O que aconteceu? Essa empresa teve dificuldades financeiras, teve prejuízos trimestres após trimestres, e aí ela entrou em recuperação judicial, que a gente chama de quebrou, tá? Os investidores e investidoras que tinham esse RDVT11 aqui, essa debenture, ficaram a ver navios. Eu recebi mensagens de clientes que tinham 200, 100, 50 mil reais e perderam tudo que tinham aqui nessa debenture. Então, cuidado ao investir em debenture. Bom, isso aqui é o caso da debenture, mas por que eu escrevi Dona Helena aqui? O que isso tem a ver com esses ativos aqui? Pessoal, é o seguinte, né? A minha mãe, ela financiou um imóvel em 2011, um apartamento. E para minha surpresa, eu estava procurando o meu nome lá, né, no Google, para encontrar matérias que eu já tinha participado, para fazer um merchan próprio aqui. Eu encontrei o financiamento da minha mãe dentro de um CRI da Caixa. Ou seja, o financiamento imobiliário da minha mãe estava pagando as parcelas para a Caixa, agora não era mais a Caixa que iria usufruir deste recurso que minha mãe estava pagando mês a mês. Financiamento imobiliário da Dona Helena, que é a senhora minha mãe, e de mais milhares, dezenas de milhares de pessoas estavam inseridos em um CRI, ou seja, a Caixa antecipou o pagamento de dezenas de milhares de financiamentos imobiliários dentro de um CRI. Agora eu te pergunto, qual que é a sua capacidade para avaliar a capacidade de pagamento de todas as pessoas dentro de um CRI da Caixa individualmente? É muito difícil. Lembrando que o CRI não tem proteção do FGC também. Se ele se desvalorizar, vai ser bem complicado você receber aquela taxa de remuneração que você tinha acordado no momento da compra desse investimento. Tanto o CRI quanto o CRA. Mas minha mãe ainda não comprou nenhum trator para que os seus recebimentos, aí seus financiamentos estejam inseridos dentro de um CRA. Então aqui o caminho de cima, ele é um caminho um pouco mais tranquilo, onde a gente tem que tomar muito mais cuidado aqui embaixo, na hora que a gente está falando de debentures, CRIs e CRAs, tá bom? E agora a gente chegou aqui num ponto que é o famoso checkpoint, tá? O que é esse checkpoint? É o momento de você parar e pensar. Vou seguir a primeira regra que o Gui colocou, a segunda regra. Vou seguir os requisitos mínimos de remuneração em cima ali da diferença de títulos públicos na hora de investir em um CDB, LCI, LCA ou em debentures, CRIs e CRAs, tá certo? Vou aqui colocar uma exposição menor em debentures, CRI e CRAs, porque tem um risco um pouco maior, e vou deixar a maior parte ali em CDB, LCI e LCA, certo? Agora você tem dois caminhos a escolher. Você pode escolher pegar essas regras aqui e selecionar, né, estudar e selecionar os melhores CDBs, LCIs, LCAs, debentures, CRIs e CRAs para você colocar o seu dinheiro sozinho, fazer isso sozinho. E aí, eu diria que você pode fazer isso bem, mas a chance é de que você acabe aí deixando o seu dinheiro
como se fosse um Maré Turbo, tá bom? É aquele carro que muitas pessoas não querem. Por que você está falando isso, Gui? Porque às vezes, ali no nosso dia a dia, você como professor, professora, autônomo, advogado, dentista, o seu trabalho já te toma muito tempo. Você tem menos tempo para avaliar ali, né, a situação financeira de emissores, de bancos, de empresas, de crise, de crash. Então, às vezes, numa pressa, a gente acaba escolhendo emissores ali não tão saudáveis. Você pode acabar com um belo de um pepino na sua mão, não um pepino aqui no caso, um carro, uma famosa bucha, um famoso Maré Turbo para você que não sabe, esse carro aqui ninguém quer hoje, tá bom? Então, você pode escolher aqui acabar com um belo de um Maré Turbo. Só que você tem uma outra opção de caminho que você pode seguir. Qual que é essa opção? Você delegar, você deixar nas minhas mãos que eu faça análise das instituições financeiras, dos bancos, das empresas, dos CRIs, dos CRAs, das taxas de remuneração e te diga qual que é a melhor opção para você colocar o seu dinheiro. Obviamente, eu também vou seguir todas as regras que a gente citou aqui desde o início do vídeo. E olha, vou te dizer, não é? E mantendo a minha humildade, muito provavelmente vou conseguir fazer essa análise melhor do que você. Então eu te convido a andar aqui na minha Ferrari. Mas se você quiser andar no Maré Turbo também, tudo bem. Tô brincando, tá? Bom, e é exatamente esse tipo de análise que eu faço no meu produto. Uma série que chama o Melhor da Renda Fixa. Avalio todas as empresas, todos os bancos, todos os ativos disponíveis em todas as plataformas de investimento e te recomendo somente as melhores, somente as Ferraris para você colocar o seu tão suado dinheiro. Se você quer conhecer um pouco mais da minha Ferrari, ou seja, do meu produto, clica no link que está na descrição aqui embaixo, perfeito? Então a gente chegou no final do vídeo. Se você gostou, se você quiser continuar por conta própria, não tem problema, basta você continuar me acompanhando aqui no canal da Finclass, todos os meus vídeos, e como pagamento eu vou querer uma coisa, que você deixe o seu like e obviamente que você se inscreva no canal para consumir muito mais conteúdos como esse, tá bom? Espero lá, hein, no Melhor da Renda Fixa. Um abraço!